Oi, gente! Que bom que vocês chegaram! Aê, vamos chegando. Hoje é sexta-feira, hoje eu tô animada. Quando eu estou animada, eu passo muita lição. Isso mesmo, esta aula é ao vivo. Eu sou a professora Viviane e sou a professora de vocês aqui do Centro de Mídias hoje. A gente vai dar seguimento aos estudos aí de recuperação, de retomada. Nós estamos falando sobre as equações, não é mesmo? Hoje a gente vai falar de equação com segundo grau, mas com uma letra só, relembrando algumas coisas que a gente já viu. Sejam todos muito bem-vindos. Ó, o chat tá aberto aqui. O pessoal tem a Marília aqui, tem o Bruno da Silva, a Mariana, Luiz, Micaela. Sejam todos bem-vindos, que bom. Peguem o seu material aí. A gente vai fazer umas atividades que a gente já fez anteriormente, mas a gente vai fazer hoje de novo um passo a passo para organizar. Lembrando que vocês têm tarefa, aí no aplicativo de vocês tem um lugar que vocês clicam aí, onde tem uma pranchetinha. Tem estudante que não está achando essa tarefa. Conversei na equipe técnica e eu quero dizer que essa tarefa é só para os estudantes que estão de recuperação mesmo, tá certo? Então, mesmo que você não esteja de recuperação e quiser assistir a nossa aula, ótimo, chama todo mundo aí para aula, tá certo? Vamos olhar aqui para nossa telinha o que a gente tem hoje, ó. A gente está falando sobre as equações polinomiais do segundo grau. Já fizemos essa semana, juntando a minha aula, mais uma reprise, algumas atividades, a gente já definiu o que é uma equação de segundo grau e hoje a gente vai relembrar isso e resolver algumas atividades, tá certo? Então, vamos ver aí a nossa habilidade, ó. Ela é uma habilidade do nono ano que vocês vão precisar bastante aí na primeira série, lá no ensino médio, né? E na segunda e aí vai, tá bom? Então, a habilidade é 0909 sobre resolver as equações de segundo grau usando um método específico. Olha, há muitas maneiras aí de resolver equações de segundo grau. Os professores de vocês, aí os titulares provavelmente ensinaram várias maneiras, só que esta habilidade é uma maneira específica, é um método específico, tá bom? Então, este slide aqui, ó, é um slide de revisão. Vamos ver o que eu trouxe para vocês, ó. Nas aulas anteriores, a gente falou o seguinte, uma equação de segundo grau, deixa eu pegar aqui a caneta, vamos achá-la aqui. Uma equação de segundo grau, ó, segundo grau, ela é escrita nesta forma aqui, ó, ax² mais bx mais c igual a zero. Só que estas letras aqui, ó, A, B e C, representam números, ó, esta escrita matemática algébrica aí significa isso, que o A, o B e o C são números fixos. Então, quando o exercício vier para vocês, tem que ter um número vezes x², um número vezes o x, um número sozinho e igual a zero, tá certo? Bom, a única condição aqui é que o número que está com o x², olha, o A, ele nunca pode ser zero, ele tem que ser diferente de zero. Caso isso aconteça, o que vai acontecer aqui, ó? Digamos que seja 0 vezes x². A gente sabe que todo número vezes zero é igual a zero, então o x² some. E daí a nossa equação, que tem que ser do segundo grau, deixa de ser de segundo grau. O grau aí é indicado pelo expoente, tá certo? E aí vira uma equação de primeiro grau. Então, a gente está falando dessas que tem que ter um x², tá certo? Aí, as outras letras, tudo bem. Pode ser sem o B, pode ser sem o C. A única coisa que não pode ser é ficar sem o x², beleza? Bom, se a equação não estiver desse jeito, ó, um número vezes x² mais um número vezes x mais um c igual a zero, ó, se ela não vier igual a zero, a gente tem que mexer. Então, por exemplo, se a equação tivesse assim, ó, 2 vezes x² mais 3 mais 1... O que a gente tem que fazer, né? Por exemplo, igual a 2. Você teria que organizar aí para ver o que dá. Ela tem que vir desse jeito. Então, veja, tem que fazer a distributiva, né? Então, ficaria 2x² mais 2 vezes 3, 6, né? Mais 1. Passo o 2 para cá, vem menos 2, né? Desculpa, eu esqueci de pôr o mais 1, menos 2 igual a zero. E aí a gente junta os termos semelhantes, né? E aí a gente vai ter alguma coisa, ó, x² mais alguma coisa igual a zero. Então, sempre que a nossa equação não estiver desse jeitão, a gente usa as propriedades dos polinômios, multiplicações, né? Mexe na equação para virar. Bom, a gente sabe também que pode acontecer do B, o número que está com x,
ou o número que está sozinho, o C aqui, aparecer igual a zero, faltar esses números aí, né? Pode acontecer, não tem problema, tá? Só que quando isso acontecer, a gente tem uma técnica diferente para lidar. Então, a gente aprendeu nas outras aulas como resolver uma equação quando falta o B ou quando falta o C, tá bom? Hoje nós vamos falar desta equação que ela é completinha, ó. Quando tem todo mundo, quando todo mundo tá lá, o A, o B e o C, a gente chama de equação completa. Para essas daí a gente tem que ter mais cuidado para resolver, tá certo? Eu vou puxar uma tela em branco aqui, só para lembrar umas coisas que a gente fez na aula passada, ó. Pegar aqui. Por exemplo, se a equação estivesse assim, ó, x ao quadrado menos 9 igual a zero, veja que não tem o b, né? O número que está com x não está aí. Então, ela é uma equação incompleta. Dá para resolver? Como a gente resolve? Olha para isso aqui. Dá para separar quem tem letras de um lado e quem não tem para o outro? Dá. Então, a gente resolve como as equações de primeiro grau. Olha lá, ó. Passo menos 9 para lá, ele vai mais 9. Quem é quadradinho vai para o outro lado com a operação inversa, né, que é a raiz quadrada. E aí a gente tem que considerar tanto o positivo quanto o negativo. Portanto, a gente vai ter duas respostas, que eu gosto de chamar de x1 para dizer mais 3, né? E um outro x só para mudar aqui igual ao menos 3. Bom, aí fica fácil. As equações incompletas são fáceis de resolver, tá? A gente usa umas técnicas simples, que nem essa, tá faltando o b, tá faltando onde tem o x. Outro exemplo aqui é quando não tem o c, mas tem o b e o a, olha lá. Digamos que tenha essa equação aqui, ó, x quadrado menos 3x igual a zero. Veja que não tem o número sozinho. E aqui a gente não consegue separar quem tem letra de quem não tem. Se eu colocar, por exemplo, o 3x para o outro lado, vai continuar com um x de um lado e um x do outro. Então, essa técnica que a gente usou anteriormente não adianta, tá certo? Não vai dar certo. Então, a gente usa outra técnica que a gente aprendeu também. Então, eu olho para a minha equação, tá faltando o c. Mas eu percebo que os dois termos aí têm um termo comum. Veja, tem um x em cada lado aí, em cada termo. Eu coloco ele em evidência. Olha aqui para nossa tela como eu vou fazer, ó. Eu reparo que tem um x aqui e tem um x aqui. Então, eu coloco ele como um fator comum em evidência. Tiro ele daqui. Então, eu tinha x quadrado, que é a mesma coisa que x vezes x. Eu vou colocar um aqui fora, o outro vai ficar lá dentro. Eu tinha aqui um 3 vezes x, eu vou deixar o 3 e colocar o x aqui fora. Isso tem que ser igual a zero. Agora, o que aconteceu aí? A gente usou o truque de colocar a equação em duas equações, era uma equação, e a gente transformou em duas de 1 grau só, porque aí a gente pode fazer letra para um lado, número para o outro. Vamos ver então, ó, como vai ficar? Quando eu vejo isso, ó, tem este termo e tem este termo. Eu separo, eu coloco x igual a zero, é o primeiro. E depois eu separo, ó, x menos 3 igual a zero. Daqui vai sair o primeiro termo, né? x1 igual a zero. E daqui vai sair o outro, ó. O x que tá, o menos 3 que passa para lá vai mais 3, e aí a gente vai ter o x2. Repare que as equações de segundo grau pode acontecer de ter duas respostas para o x, né? Pode ter duas respostas para o número que você está caçando aí. O grau da equação determina, né, quantas são as soluções. Pode ter nenhuma, tá? Pode ter uma, mas no máximo pode ter duas, beleza? Então essas a gente resolve assim. E hoje eu vou falar para vocês aqui quando tá todo mundo, quando tem o A, quando tem o B, quando tem o C, de uma forma que chama completar quadrado. Tem várias maneiras, mas hoje a gente vai falar uma em especial. Olha aqui na nossa telinha, vamos ver como vai ficar então, ó. Passando aqui um slide. Tem um exercício que é assim, ó. Quando a equação é completa e não for um trinômio quadrado perfeito, eu já vou dizer o que é isso, né? Que eu coloquei aqui por minha conta, né? Não tá isso no material de vocês, eu fiz por minha conta, tá? Eu chamo de TQP para não ficar escrevendo toda hora. Trinômio quadrado perfeito. Então, nós vamos usar uma técnica que chama completar quadrados. Então, quando eu olhar para isso aqui, eu tenho que enxergar o seguinte, ó. Se eu tenho alguma coisa ao quadrado, significa que ele é o tamanho de um quadradinho e o lado dele é x. Ora, x vezes x, x quadrado.
tá certo? Quando eu olhar para o C, o termo sozinho, ele teria que dar um quadrado também, só que positivo. Lembra que este número, essa equação tinha que ficar igual a zero? Ó, menos 6x, passo o 16 para cá, menos 16 igual a zero. Quando este número aqui, ó, for negativo, o último termo aí, então a gente vai usar essa técnica aqui, ó. Eu tenho que pensar quantos... Lembra daquele lá que a gente tem que ter 4 peças? 2 quadrados, né? Um grande e um pequeno e 2 retangulinhos. Lembra desse exercício que a gente fez? Então, quando eu olhar para esse exercício, tem que dar 2 quadrados perfeitos e 2 retângulos. Então, olha aqui, ó. Este termo daqui tem que dar o desenho de 2 retangulinhos, ó, cujo um dos lados é igual a esse que do primeiro quadrado, x, então aqui também é x, e o outro lado, esse que está faltando, tem que dar o outro termo. Veja, aqui eu tenho 6x, então significa que é 2 vezes 3x, então o lado do outro retangulinho tem que ser 3, ó. De novo, eu tenho que olhar para essa equação e ela tem que dar para a gente 4 peças, 2 quadrados, né? Faz de conta que isso aqui é um quadrado bonitinho, 2 quadrados e 2 retângulos. Só que tem que ser assim, ó, o lado desse quadradinho aqui tem que ser o lado do retângulo lá. E o outro lado desse outro quadrado tem que ser o outro lado do retângulo. Então é uma mistura de peças. Olhando aqui para nossa imagem, a gente vai ter então, tá faltando aqui a peça do quadradão 3 vezes 3, ó. Veja, x vezes x vai dar x quadrado, 3x mais 3x vai dar o 6x e 3 vezes 3 vai dar o 9. Então, eu olho para esse problema aqui e percebo que está faltando aí o quadrado 9, 3 vezes 3. Então, eu completo. Então, olha o que eu escrevi para vocês, ó. Pelas peças aí que eu tenho que montar, lembrando que essas aulas têm um monte aí, a gente fez algumas ontem, tá certo? Eu teria que escrever uma equação usando essas 4 peças, né, e juntar. Só que aí eu vejo que aqui na equação, eu esqueço esse, tá, pessoal? Eu olho para esse daqui, tá faltando a peça do quadradão maior, que a gente descobriu montando que é o 3 vezes 3, tá certo? Quando eu faço isso, o que eu faço? Volto lá na minha equação inicial, olha lá, não era 3, era x quadrado menos 6x igual a 16, e eu vou lá e acrescento o quadradão dos dois lados, ó. Vai ficar mais 9 e mais 9. Tá faltando esse quadrado aqui, né? 3 vezes 3, que dá 9, certo? E aí, quando eu faço isso, este elemento aqui, esta equação, virou um x menos 3 elevado ao quadrado, conforme a gente estudou nas aulas passadas. A gente chama isso de trinômio quadrado perfeito. Tá certo? E aí, como resolve isso? Olha aqui na nossa telinha, para no próximo slide, como foi que eu resolvi. Olha, eu acrescentei e isso daqui virou, então, x menos 3 ao quadrado igual a 25. E aí eu tenho que concluir o seguinte, quanto que tem que ser o x menos 3 para ser elevado ao quadrado e dar 25? Teria que ser o 5, né? Isso aqui teria que ser 5, porque 5 ao quadrado vira 25. Então, a outra possibilidade também era o x menos 3 ter que ser menos 5. Então, a gente abre de novo esta equação em 2, né? Em 2 elementos aí. E aí, a gente vai achar o x1 e o x2. Resolve isso, né? Letra para um lado, número para o outro, ó. Passo menos 3, vai mais 3. Portanto, a gente tem o valor de um x1, que é o 8. E depois a gente faz o mesmo com o outro, ó. Só que tem que ser menos 5. Passo menos 3, que vai mais 3. E aí a gente tem x igual a menos 2. Este vai ser o x2. Tá certo? Então, sempre, em resumo, o que a gente tem que fazer? Vou olhar aqui para essa telinha de cá, ó. O que a gente tem que fazer? Eu olho para a equação e percebo que eu tenho sempre 4 peças. Isso quando ela está igual a zero, tá? X quadrado mais o termo do meio vezes x mais o número sozinho. Esta equação teria que me dar 4 peças certinhas. Como assim as peças? Os termos das pontas tem que dar 2 quadrados e o termo do meio tem que dar 2 retângulos.
Só que algumas equações não tem assim essas peças montadas direitinho. Sempre vai faltar o quadrado. O que a gente faz? Descobre quem é este quadrado. Né? Quem é este número que representa o tamanho de um quadrado. E bota ele aí na equação dos dois lados. Para a equação virar um trinômio quadrado perfeito. Beleza? Vamos fazer mais um aqui para vocês. Ó, olho na nossa telinha aí. Passando aqui para diante, ó. É possível, com dois números inteiros, resolver a igualdade x² mais 4x igual a 12. Quais podem ser esses números? Pessoal, eu vou começar essa atividade e depois vocês vão resolver para mim, tá bom? Então, eu olho aqui para minha equação, ó. x² mais 4x igual a 12. Mesmo que o 12 tenha passado para o outro lado, ó, x² mais 4x menos 12 igual a 0, este número aqui, ó, menos 12, não é um quadrado perfeito, ou seja, um número vezes ele mesmo nunca vai dar menos 12. Então, o que eu faço? Eu vou ter que tentar descobrir quem é o quadrado que tem que ficar aí. Esse menos 12 não serve. Então, eu vou pensar nas peças. Olha lá, o que a gente vai fazer? Ó, volta lá na minha equação. x² mais 4x igual a 12. Então, esta peça aqui é o x vezes x. Sempre um número vezes ele mesmo dá um quadrado. Esta peça do meio são dois retângulos, né? Sempre assim, 2 quadrados e 2 retângulos. Deixa eu aumentar aqui. Sendo que este lado vai representar o lado de um dos lados do retângulo. E eu tenho que descobrir quem é o lado que falta. Ora, aqui não são dois retângulos, ó. Eu tenho que dividir aqui por 2. Aqui é 2 vezes 2x. Significa que cada retângulo é o 2x. Um lado vai ser x, o outro então vai ser o 2 que está faltando. Logo, a peça que está faltando é o 2 vezes 2. É o lado que você acabou de descobrir aqui, ó. É sempre assim, 4 peças com 2 quadrados e 2 retângulos. Um quadrado sai do x, o outro quadrado você tem que descobrir olhando para as peças do retângulo. Bom, quando você descobriu quem é o quadrado que falta, você vai lá na equação que você tinha, olha lá, x² mais 4x e acrescenta o quadrado que está faltando, 2 vezes 2, 4. Só que você tem que fazer dos dois lados da equação. Agora eu peço para vocês resolverem isso, ó. Lembrando que agora o que você vai ter é um x mais 2 ao quadrado. Sempre que você consegue juntar as peças formando 2 quadrados e 2 retângulos, você pode escrever esta equação dessa maneira, somando os dois lados ao quadrado, tá certo? Então, o que eu quero que vocês façam agora é descubra para mim quem é o x. Ó, x mais 2 ao quadrado é 16. O número que é elevado ao quadrado tem que dar 16. Tenho que saber quem é este número. Eu tenho que descobrir quem é o x. Então, vocês vão ter aí 2 minutinhos no chat, 3 minutinhos para me dizer, então, quem é o valor do x a partir daí de onde eu parei. Eu vou subir outro slide aqui para vocês acompanharem e resolver para a gente. Já volto.
Voltamos aqui. Eu tô super contente com vocês aqui no chat. Nós temos aplausos aqui para os nossos estudantes que estão aqui tentando resolver. Isso mesmo. Aqui tem gente que falou, me perdi toda, lascou tudo. Vamos ver então como que faz, tá certo? De fato, esse aqui tem que tomar um pouco de cuidado. Mas é um negócio muito legal que a gente pode montar com as peças aqui, tá certo? Vamos ver. Tem, ó, a Daniele tá dizendo que pode ser 4, mas ela não tá com certeza não. O João aqui tá dizendo, será que é 12? Vamos ver então como que faz? Vamos olhar aqui para nossa telinha, eu vou retomar com vocês. Então, a gente sabe o que é um trinômio quadrado perfeito. Um trinômio quadrado perfeito, só para lembrar, é quando você tem uma equação que você consegue somar ou juntar as peças ou subtrair de maneira que você pode usar essas 4 peças. Sempre vai ser assim, ó, 2 quadrados, né? Então, quem é este quadrado aqui, ó? X vezes x, né? E o outro quadradinho vem do C, o número que tá sozinho. 2 vezes 2, 4. E o termo do meio tem que ser 2 retângulos, ó, 2 vezes o retângulo que tem os lados iguais ao do quadradinho que você fez aqui, ó. Se um vale 2 e o outro vale x, então o tamanho desse retangulinho é o 2x. Então, aqui você vai ter 2 vezes 2x, que é a mesma coisa que 4x. Então, quando você consegue pegar essa expressão, né, este polinômio, do tipo x quadrado, mais alguma coisa vezes x, mais um número sozinho, e perceber que ele dá para juntar e formar 4 peças, você vai chamar isso de trinômio quadrado perfeito. Trinômio porque são 3 elementos formados por 4 peças e formam um quadradinho perfeito. E aí, quando isso acontece, em vez de você escrever a equação toda, né, do tipo ela aberta, assim, com A, B e C, você pega esta equação que você resolveu, esse trinômio que você escreveu, e só coloca representando com os lados dos quadrados. Olha lá, é um quadradinho de lado x, um quadradinho de lado 2 ao quadrado. Então, você deixa de escrever a equação, a expressão na forma completa e reduz para isso. Por quê? Porque agora você usa o truque para resolver a equação. Vou abrir uma telinha em branco aqui, deixa eu ver, para fazer aqui para vocês, ó. Então, eu tenho lá que x mais 2 ao quadrado é igual a quanto mesmo? Eu tinha colocado ali? Acho que igual a 12, né? Igual a 12. Então, o que a gente faz? Ó, eu tenho 12 mais, aí você tem que acrescentar o quadradinho dos dois lados, né? Mais 4. Então, ficou x mais 2 ao quadrado, que são as peças todas, aí reduziu nisso, igual a 16. E aí eu tenho que pensar, este número ao quadrado tem que dar 16. Então, olha lá, ó, x mais 2 só pode ser 4, né? Porque 4 vezes 4, 16. Só que eu tenho que pensar para as duas maneiras, tanto quando ele for positivo, quando ele for negativo. E aí eu descubro quem é o x resolvendo. Veja que quando a gente faz esse truque, você vai ter aí 2 equações de primeiro grau. A gente sabe resolver equações de primeiro grau. Letra para um lado, número para o outro, não é isso? Olha lá, ó. Tá mais 2, vai menos 2. E então, o primeiro x aqui é o 2. E aí, resolve o outro, ó. Tá mais 2, vai para lá menos 2, não é isso? Ó. E você deve 4, deve 2. E aí, você tem o outro x, que é o menos 6. Em resumo, então, você pega as peças só para saber quem é isto aqui, ó. Quem são os dois quadradinhos. Um quadradinho vai ser o x, o outro x ao quadrado, e o outro quadradinho vai ser o 2 ao quadrado, que é 4. Tá certo? Vamos acabando a nossa aula e vou passar o outro slide aqui só para vocês tirarem um print, ó, deixar aqui para vocês fazerem como tarefa e me marcar lá no Instagram. Tenta resolver, ó, esse menos 3 aqui, ele não é quadrado perfeito, né? Você passa ele pro outro lado e tenta descobrir quem é o quadrado que tá faltando. Esta é a brincadeira. Resolvendo isso, me marca lá no Instagram, vem pra Mate, resolve isso porque você vai ficar firmão aí. Eu quero agradecer a todos vocês que estavam aqui. Nós temos aplausos aí para todos os estudantes que estavam aqui, que participaram, deixaram essa aula mais legal. Lembrando que tem tarefa aí para o pessoal que está fazendo recuperação, contando presença, tá certo? Um beijo, pessoal, e até a próxima.